Nós vivemos num mundo de velocidade. We live in a world of speed. E nós queremos resultados rápidos. And we want fast results. E nós precisamos, para chegar a esta união, And we need to get to this union, ter in order to get to foco, this union, to have a focus esperar que o momento venha. and wait until the moment comes. Gandhi queria a liberdade da Índia, Wanted to free India da Grã-Bretanha. from Britain, E ele, através da não violência, and through non-violence, ele conseguiu isso. he managed to do that Durante muitos anos, through many years, enfocado naquilo que ele achava que era o certo. focused on what he believed was right. Was E the eu right li thing. num livro, a pessoa dizia: And in one book I read, the person said, como é que uma pessoa tão magra how do a skinny person as him, e que Such usa a skinny fraldas and that wears diapers, consegue livrar a Índia can manage to free India do jugo da Inglaterra? from England? Então, nós queremos as coisas, mas para ontem. So we want everything for yesterday. E isto é uma decisão de vida. And this is a Você- lifelong decision Parar, meditar. for you to stop and aguardar. meditate and wait. Eu tenho na minha cama In my bed I have umas linhas que são assim. Eu entrego, This is written there. I eu surrender, confio, I eu trust, aceito I accept, e eu agradeço. and I thank. E eu acho que a gente sabendo que esta é a meta, And I think since we know this is the e goal, que você tem este foco, and you have this focus, só que este foco tem que conviver com todo o resto das circunstâncias da sua vida. but this focus has to deal with all the rest, the circumstances of your life. Não é fácil, It's not easy porque o ego, ele deixa você ir até um certo ponto. because the ego allows you to go so far, only so far. Quando você chega num certo ponto, When you reach that certain point que é um perigo para ele, that is dangerous for the ego, ele it goes like that. procura te abater. He wants to knock you down. E aí, de repente, você depois de 30 anos Then de meditação, suddenly after 30 years of meditation, você faz uma coisa you do something que você diz: como é que eu fui fazer uma coisa assim? and then you think, how did I do something like that? E muitas vezes isso desanima a gente de aceitar And many times you get like this sadness in accepting, a gente, porque nós temos que aceitar because que a we need to nossa sombra accept that our shadow está sempre aqui. is always there. E você tem que saber que esta sombra And you have to know that that shadow é alguma coisa que você não quer is e something that que you do você not want projeta no outro. and that you project outside in the other. Então a gente está muito lúcida, So we are very lucid, lucid, awake, lucid, para Jill,
com todas essas circunstâncias We have to be very lucid to deal with all of those circumstances do mundo da ilusão of the illusionary world e do seu foco neste alinhamento com o seu ser eterno. and in your focus on this alignment with the eternal being. Então a gente diz: So we say, eu caí, I fell, mas eu vou levantar. Já estou but I'm going levantando. to E stand up recomeço. and now start again. Thank you. That brings us to the topic of vigilance Isso nos traz para o tópico da vigilância and effort. e esforço. And you could say that these are required E você pode dizer que isso é requerido as long as you are aware of the shadow. enquanto você está consciente da sombra. Vigilance and effort are practical A vigilância e o esforço são práticos when you're turning your mind away from the shadow. quando você vira a tua mente para o outro lado, para longe das sombras. And it's only the very last stage E é apenas nesse último estágio, where the need for vigilance falls away. quando a necessidade de vigilância cai. When you actually experience the impossibility of the ego. Quando você experiencia a impossibilidade do ego. So you can look at the parable of Jesus, Então você pode olhar para a parábola de Jesus, and he was tempted for 40 days and 40 nights in the desert. e ele foi tentado por 40 dias e 40 noites no deserto. This was a period of vigilance. Foi um período de vigilância. Vigilance for God and his kingdom. Vigilância por Deus e pelo seu reino. And then as Jesus transcended the ego E aí, conforme Jesus transcendeu o ego and realized that God is real e percebeu que Deus é real and that life is in God, e que a vida é em Deus, then there were no more temptations. aí não haviam mais tentações. When Jesus had reached the cross, he was fully aware of who he was. Quando Jesus chegou na cruz, ele estava completamente consciente de quem ele era. So he did not have temptations on the cross, Então ele não teve tentações na cruz. or for the last 3 years of his life. Ou nos últimos 3 anos da vida dele. He was fully realized. Estava completamente realizado. But for most students of A Course in Miracles, Mas para a maioria dos estudantes do curso em Milagres, you will find that vigilance is practical, você vai descobrir que a vigilância é prática. because that's why it's called mind training. Então é por isso que se chama treinamento mental. You're pulling your allegiance, your loyalty away from the ego, Você está tirando a sua lealdade para longe do ego and you're giving it to the Holy Spirit. e está dando ela para o Espírito Santo. So we have the process Então a gente tem o and processo the product, e o produto. and both should inspire you. E ambos devem te inspirar, Because that's what it's all about. porque é sobre isso. People have asked me, is enlightenment or forgiveness a process or an instant? As pessoas me perguntam se a iluminação ou o perdão são um processo ou são um instante. And for years I said, it's a process until it's an instant. E por anos eu disse, é um processo até que se torne um instante. But now Armel and I are sharing, it's an instant. Mas agora eu e a Mel estamos compartilhando que é um instante. I'm going to speak in English, but then I think that for all of us, I am thinking here what's happening here on this seminar. Eu estou pensando no que está acontecendo aqui nesse seminário. And the course talks about O curso fala levels sobre for us to níveis get to the trust, para que a levels gente of chegue trust. na confiança. Níveis de confiança. And
the most difficult level is to come from the 5th level to the 6th level. E os níveis mais difíceis é passar do quinto para o sexto nível. Because when you will try to go from the 5th level to the 6th level, Porque quando você tenta passar do quinto nível para o sexto nível, you are really trying to do what we've been discussing for most of this weekend. você vai tentar fazer o que a gente está discutindo na maior parte desse nosso fim de semana. Which is really to wake up in God Que é realmente despertar em Deus and to not be associated with our body, not anymore so much, que é não estar mais tão associado com o corpo, to understand that we are the dreamer of the dream. entender que a gente é o sonhador do sonho. And he also says that in order for you to get there, E ele também The diz sixth que level. para que você consiga chegar lá no sexto nível, you're not going to do that alone. You're not você não going vai to. fazer isso sozinho. You need some mighty companions. Você precisa dos seus companheiros, como chama? Poderosos. Obrigada. And I think we found like E two eu acho que a mighty gente companions encontrou aqui dois companheiros poderosos that are really trying to help us on this very, very challenging que realmente estão tentando nos ajudar challenging nesse step of coming from the passo 6th level to the. desafiador que é de chegar nesse sexto nível. But he also says that, you know, when Mas ele também diz que when the student is ready, Yes, I like that. Quando o estudante está pronto, the teacher shows up. o professor aparece. So we must be ready. Então a gente deve estar pronto. Thank you. Ô Cristina, ou quando o discípulo está pronto, Or when the student is ready, o mestre desaparece. the master disappears. Eu gosto dessa também. Very good. Muito bom. Vai, Sônia, engata. Muito bom. Engata, Sônia. Eu gostaria de saber, né, I would like to know, quando a gente se encontra when we gather, com os pensamentos de ataque, oh no, when we find out the attack thoughts e a gente percebe and we realize, pode falar um pouquinho mais que eu entendo o o sentido. que nós podemos fazer para sair disso e não ficar 3, 4 What horas can we remoendo. do to do that, to get out of that, and not to stay there for 3, 4 hours with those attack thoughts? Like to stop in 5 minutes. Parar em 5 Or 1 minutos ou 1 minuto. Não, Instead of exatamente. 3 hours, 4 Ou ao hours. invés de ficar 3, 4 horas It's for both of you. para ambos. It's not magical. Não é uma mágica, numa maneira muito prática. Well, in the workbook of A Course in Miracles, No livro de exercícios do Curso em Milagres, Jesus said, "You will be willing to let attack thoughts go Jesus diz: você vai ter vontade de deixar os pensamentos de ataque irem as soon as you realize one thing, assim que você perceber uma coisa, that being attacked and attacking are the same. que ser atacado e atacar são a mesma coisa. Because that will take you out of the whole victimization belief. Isso vai tirar você para fora de toda essa crença da vitimização. So, lesson number 23, Então, lição número 23, I can escape from the world I see eu posso escapar do mundo que vejo by giving up attack thoughts, desistindo dos meus pensamentos de ataque. is really a convincing job by the Holy Spirit. É realmente um trabalho de convencimento do Espírito Santo. Most people who work with the Course over many years A maior parte das pessoas que trabalham com o curso durante muitos anos find that the time
that they want to hold on to attack thoughts gets shorter and shorter. Descobrem que o período de tempo no qual eles querem se segurar nos pensamentos de ataque vai diminuindo, diminuindo. Because they are be convinced that they do not want attack thoughts. Porque eles foram convencidos de que eles não querem pensamentos de ataque. Anger only comes into awareness because it's still desired. A raiva, ela só vem para a consciência porque ela ainda é desejada. But that sounds crazy. Who would desire to be angry? Mas isso parece uma loucura. Quem que desejaria ficar bravo? Unless you believe that God was going to kill you. A não ser que você acreditasse que Deus te mataria. And by making yourself angry, you are mitigating a punishment from God. What's mitigating? Um, Mendigando. Então, enquanto você está com raiva, você está mendigando uma punição de Deus. sometimes children do this with their parents. Às vezes as crianças fazem isso com os pais. Don't hurt me, don't hit me. Não bate em mim, não me machuque. I'll give some kind of punishment to myself Eu mesmo vou me punir. to avoid what seems to be a greater punishment. Para evitar o que parece ser uma punição maior. So even though this may sound crazy, Então, ainda que isso possa parecer loucura, every time you choose to be angry, toda vez que você escolhe ficar bravo, you're still afraid that there's some kind of punishment coming from God. você ainda tem medo de que tenha algum tipo de punição vindo de Deus. Even if you're not consciously aware of it. Mesmo que você não esteja conscientemente consciente disso. This is the dynamic that's going on in the mind. Essa é uma dinâmica que acontece na mente. Because the ego made up its own God. Porque o ego inventou o seu próprio Deus. The ego made up an angry God. O ego inventou um Deus bravo. And the ego says to you, you pulled yourself away from heaven. E o ego diz para você, você se retirou do céu. You think God's going to have no consequence? Você acha que o Deus não vai te dar nenhuma consequência? Just let you pull yourself away and make up your own kingdom? Vai deixar você sair de lá e fazer o teu próprio reino? The ego makes up this fake sense of God. O ego faz esse sentido falso de Deus. It's the same with illness. É a mesma coisa com a doença. Lesson 136 Lição 136 teaches us that illness is a decision. nos ensina que a doença é uma decisão. And so when I travel around the world, Então, quando eu viajo pelo mundo, people ask me one question. as pessoas me perguntam uma pergunta. They say, that's crazy. Isso é loucura. Who in their right mind would choose to be sick? Quem em seu julgamento perfeito escolheria estar doente? And I said, there you are, you've answered it. Eu digo, é isso aí, é exatamente. Aí você já respondeu. No one in their right mind would choose to be sick. Ninguém em seu julgamento correto, sua mente correta, escolheria estar doente. Sickness is a wrong-minded decision. A doença é uma decisão de uma mente enganada. It's a choice for guilt. É uma escolha pela culpa. And you can say, that is crazy. E aí você pode dizer, isso é loucura. But we are describing a split mind. Mas a gente está descrevendo uma mente dividida. In this world, people lock up insane people. Nesse mundo, as pessoas prendem pessoas send- loucas. Send them to the asylum or the psychiatric ward. Manda eles para o asilo ou para um abrigo psiquiátrico. They say, oh, they're schizophrenic. Ah, eles são esquizofrênicos. They're hearing many voices. Estão ouvindo muitas vozes. They have a split mind. Eles têm uma mente dividida. That is the whole human condition. Essa é a condição humana inteira. The whole human race is schizophrenic, A raça humana inteira é esquizofrênica. listening to many voices as you walk through your day. What do you think Yeah. it is when Ouvindo you listen to muito- people? Ouvindo muitas vozes conforme você anda pelo teu dia. O que você acha que é você ficar ouvindo pessoas? And a split mind, if you would choose to be sick, that's a split mind. E uma mente dividida, se você escolhe ficar doente, isso é uma mente dividida. But it's more than that. Mas é mais que isso. The human race is psychotic. A raça humana é psicótica. Psychotic is a break from reality. Psicose é uma quebra da realidade. And the human race seems to have broken away from the kingdom of heaven. E a raça humana parece que
fugiu, saiu do reino dos céus, which is reality. que é a realidade. So everyone is psychotic. Então todos são psicóticos. So you see it's the same with addictions. Você vê a mesma coisa com os vícios. All 7 billion are addicted to the ego Todos os 7 bilhões são viciados ao ego, until they realize there's only one of us. até que eles percebam que só existe um de nós. They realize they do not have a split personality. Até que eles percebam que não existe uma personalidade dividida, They have no personality. que eles não têm personalidade. They wear no mask. Eles não usam mais nenhuma máscara. So this is the practicalities of dealing with anger Então essas são as formas práticas de lidar com a raiva and attack thoughts. e com pensamentos de ataque. And you have to be vigilant. E você tem que ser vigilante. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. That's fine. Actually, I think that what is important with thoughts is Eu acho que o que é importante com os pensamentos coming to see that you're not the thinker of them. é conseguir enxergar que você não é o pensador deles. If you look just now, Se você olhar bem agora, how are thoughts coming to you? tem pensamentos vindo até você. Do you make them happen, Você faz com que eles aconteçam? or Ou eles simplesmente they just arise? surgem? Yeah, look. Yeah, you are the one asking the question, right? Viu? They just happen. Eles simplesmente acontecem. E às vezes eu não tenho controle. Sometimes you do. Às vezes você tem? Eu não tenho controle. Talvez às vezes eu sei que é um pensamento de ataque, But it comes after. mas ele vem depois. Isso vem depois. The experience is the thought comes, A experiência é, o pensamento vem, and then there's another one that says, this is an attack thought. e aí tem um outro pensamento que diz, esse é um Or- pensamento de ataque. This is a bad thought. Ou, esse é um pensamento You ruim. shouldn't think that thought. Você não deveria pensar esse pensamento. Or this is very shameful to think that Ou thought. é muito envergonhante. Or você just, pensar these are nisso. my thoughts. Ou, esses são pensamentos grandiosos. But the process of thought is just that O processo do nowhere. pensamento é só que, do nada, they just appear. ele desaparece. Ele simplesmente aparece. And no one knows how they come, they just do. E ninguém sabe como ele vem. Ele simplesmente vem. And the thing is that when a thought comes and says, this is me, E a coisa é, quando esse pensamento vem e diz, isso sou eu, or this is my thought, ou esse é o meu pensamento, then you think you're the thinker. aí você pensa que você é o pensador. You think it's you or yours. Você pensa que é você ou o seu, Therefore, there is guilt portanto tem culpa, or blame ou culpa no outro, or shame ou vergonha, or pride if it's a good ou one. orgulho, se for um bom pensamento. But without the idea that it's saying anything about you, Mas sem a ideia de que está dizendo alguma coisa sobre você, the thought just don't mean anything. o pensamento simplesmente não significa nada. And thought receive attention, or attention is given to thought O pensamento recebe atenção ou a atenção é dada ao pensamento only when they have meaning. apenas quando ele tem significado. So if they mean something to you, the attention will just keep going there. Então, se ele significa algo para você, a atenção vai continuar indo para esse pensamento. Because if they mean something about you, then it's important to keep going there. Otherwise,
what are you going to be se ele if those thoughts are not significa believed alguma anymore? coisa a seu respeito, então é importante você dar energia para ele, porque senão para onde ele vai se você não der energia mais? So somewhere it's almost like that there is a fear to stop believing the Então, thoughts em that are in algum the lugar mind. é como se tivesse um medo de parar de acreditar nos pensamentos que estão na mente. Because if you stop believing the thought, what's behind it is who am I going to be then? Porque se você parar de acreditar nos pensamentos, o que por trás é quem é você, então? If your whole life you had a thought that said I'm not able to. Se na tua vida inteira você teve um pensamento que dizia eu não sou capaz. The story of your life is that you failed everything A and you vida da tua constantly vida- think you're not able to. A história da tua vida é que você falhou em tudo e que você constantemente não era capaz. If one day there is no attention given to this thought, Se um dia você não der mais atenção para esse pensamento, that is very disorientating. isso é muito desorientador. And that's what is behind the mechanism of thought, is that there is identification. You Isso think it's you. Está por trás do mecanismo do pensamento é que existe essa identificação e você pensa que é você. And that's why certain thoughts seem to have a lot of power. E é por isso que alguns pensamentos aparentemente têm muito poder, But in themselves they don't. mas na verdade eles não têm. Only the power that you give them. É só o poder que você dá a And the eles. power is given because you think they're you. E o poder que é dado porque Or they você pensa mean que eles são something você, about you. ou porque eles significam algo para você. When that is seen through, that Quando- those thoughts are not you, Você vê através disso, quando você vê que esses pensamentos não são você, that you're not the thinker of them, de que você não é o pensador deles, you just fall away, because why would you keep believing thoughts that are not even true? eles simplesmente caem, porque por que você acreditaria em pensamentos que nem são verdade? As long as they seem to give you something, Enquanto eles aparentemente te derem algo, even if it's pain and suffering, mesmo que seja dor e sofrimento, then you will keep going there. então você vai continuar voltando para lá. Because it's more scary to not know what you are than to keep believing those thoughts. Porque é mais assustador não saber quem você é do que continuar acreditando nesses pensamentos. The discomfort of being unhappy is more powerful than the freedom and not knowing what you are. O desconforto de estar infeliz é mais poderoso do que a liberdade de não saber quem você, não saber quem você é. Because in that discomfort, because in that discomfort, you know what you are. You think, I am this that is not able to and that has failed his whole life. Porque nesse desconforto você acha que sabe quem você é. So as long as those thoughts have any meaning about you, Então, enquanto o pensamento tiver qualquer significado sobre você, they will keep coming. eles vão continuar vindo. As long as any value is given them, Enquanto qualquer valor seja dado a eles, they will keep coming. eles vão continuar voltando. And then when you see through that mechanism and that no power is given them at some point, E quando você vira através desse mecanismo e nenhum poder for dado a eles em algum momento, they usually keep coming, eles normalmente continuam voltando, but no power goes there. mas nenhum poder vai para lá. The attention doesn't go there. A It's like they atenção não vai come pra and it's lá. like, oh well, this Eles is that vêm, again. aí você fala, tá bom, é aquilo lá de novo. Just falls away. E ele simplesmente cai. No thought is ever real. Nenhum No, pensamento jamais é real. Everything that is spoken here is the same. E It's tudo not que está real. sendo falado aqui é a mesma coisa, não é Everything real. that is spoken is not the truth. Tudo que está sendo falado não é a verdade. It's pointing to something. Está apontando para algo. But that in itself Mas is just words. isso em si são só palavras, It's nothing more. nada além. And you can give value to something E você pode dar valor para algo or meaning to something, ou significado para algo, thinking of how helpful they are to point you back to truth. pensando em quão útil essa coisa é para te guiar de volta para a verdade. Without that, nothing has any value or any Sem meaning at isso, all. nada tem nenhum valor ou nenhum significado. I understood that, Amel. Thank you so much. E voltando à questão da
A doença é uma, Coming back to the illness subject, a doença é uma escolha. illness being a choice. Eu conheci o curso há 8 anos atrás. I met the course 8 years ago. Esse documento espiritual. E compreendi algumas. Eu vou colocar o óculos porque a pergunta era muito grande. Mas eu fui The question is resumindo. very long, so she wrote it down. Só então compreendi algumas ocorrências. So I understood some things that happened. Gradualmente fui obtendo uma paz interior Gradually, I became peaceful inside. que me sustenta, That sustains me está me sustentando nestes meus desafios com o corpo. and is sustaining me in these challenges with my body. Então, neste período tive acidentes, In this period, I had accidents, desafios tipo paralisias de órgãos vitais, challenges like organs that were paralyzed, e atualmente um câncer. and nowadays a cancer. Às vezes eu me questiono, Sometimes I question myself. esses desafios foram escolhas inconscientes Were da these minha mente, challenges unconscious choices in my mind? equivocada, que estão se manifestando, mesmo eu me sentindo nesse estado de paz mental? And they are manifest, and even if I feel this peaceful state of mind, Ou eu estou em negação entre esses dois estágios or am I denying in between these two stages dessa minha experiência of my na mente? experience in the mind? Quais são os dois estágios? Esse estágio da minha mente The está two se stages being corrigindo, está se alinhando na minha this mente stage where I correta, am right-minded, mas que essas manifestações que ocorrem no meu corpo, que se é uma escolha da minha mente but what I equivocada, want to know is that if these manifestations in my body are a choice of my wrong-minded thinking, inclusive o câncer, including the que vem cancer. agora, que é um desafio atual. Eu estou com ele aqui, eu tenho que So cuidar this disso. is the challenge that I have now. I have to deal with this. Não sei se eu consegui expressar. Acho que sim. Well, we'll piggyback on the previous question about attack thoughts. Eu vou voltar um pouquinho para a questão sobre os pensamentos de ataque. Because attack thoughts and sickness are the same. Porque os pensamentos de ataque e a doença são a mesma coisa. The first step in healing is to see that there is no attack in form, O primeiro passo na cura é ver que não existe ataque na forma. because all illness is mental illness. Porque todas as doenças são doenças mentais. So we could say attack thoughts are illness. Então a gente pode dizer que os pensamentos de ataque são doenças. And I'm going to springboard on what Armel was talking about. E agora então eu vou para o que o Armel estava falando. She was saying that thoughts just arise. Ela estava dizendo que os pensamentos simplesmente vêm. In the workbook of A Course in Miracles, Jesus says E no you have no private thoughts, No livro do Curso em Milagres, Jesus diz: você não tem pensamentos privados. and yet that is all you are aware of. No entanto, é só disso que você tem consciência. So the sleeping mind is filled with illusory thoughts. Então a mente adormecida, ela é preenchida com pensamentos ilusórios That God did not create. que Deus não criou. And Armel was saying we don't know where they come from. E a Armel estava dizendo: a gente não sabe de onde eles vêm. They come from the ego. Eles vêm do ego. All the thoughts Todos about os time and pensamentos space, sobre o tempo e espaço, every last one of them, cada um deles come from the ego. vem do ego. The whole world is generated from illusory thoughts. O mundo inteiro é gerado por pensamentos ilusórios. Now, what do we know about the ego? Agora, o que a gente sabe sobre o ego? That the ego has no cause. Que o ego não tem causa. The ego has no source. O ego não tem fonte. In this world, sometimes we use the word bastard child Nesse mundo, às vezes, a gente usa a palavra filho bastardo, when we don't know who the father is. de quem a gente não sabe de quem é o pai. That's what these private thoughts are. Isso é o que são esses pensamentos privados. They're like bastard thoughts São como pensamentos bastardos. because you don't know who their father is. Porque você não sabe quem é o seu pai. Why? Because they don't have a father. Porque eles não têm um pai.
The ego has no source. O ego não tem uma fonte, The ego has no cause. ele não tem causa, And the only way that you can know that they are not your thoughts e a única forma que você pode saber que eles não são os teus pensamentos is be aware of your real thoughts. é estando consciente dos teus pensamentos reais. Jesus mentions these real thoughts in the workbook. Jesus menciona, ele fala sobre esses pensamentos reais no livro de exercícios. So, what is the difference between private thoughts and real thoughts? Então, qual é a diferença entre pensamentos privados e pensamentos reais? These are very deep teachings. Esses são ensinamentos profundos. You will not hear this from most of the gurus, Você não vai ouvir isso da maioria dos gurus, because these are very deep metaphysics. porque essa é uma metafísica muito profunda. Can someone give me an example of a real thought? Alguém pode me dar um exemplo de um pensamento real? We know that this must be a thought that comes from God, A gente sabe que isso deve ser um pensamento que vem de Deus, because that's what makes it real. porque é isso que faz com que ele seja real. So just think for a moment if there's one example you can think of a real thought. Então pensa por um momento, se tem um exemplo que você pode me dar sobre um pensamento real. And especially those of you who are Course in Miracles students and working with the workbook, Especialmente vocês que são estudantes do curso em Milagres e estão trabalhando com o livro de exercícios. there's examples of real thoughts in that workbook if you think about it. Existem exemplos de pensamentos reais nesse livro de exercícios, se você pensar. I am as God created me Eu sou como Deus me criou is an example of a real thought. é um exemplo de um pensamento real. This is a thought that God has shared. Esse é um pensamento que Deus estendeu, compartilhou. Now let's just take a look at that thought for a minute. Então vamos olhar para esse pensamento por um minuto. I am as God created me. Eu sou como Deus me criou. What do you see with this thought? O que você vê com esse pensamento? Does it involve perception? Ele envolve a percepção? Não. That is the characteristic of a real thought. Então essa é a característica de um pensamento real. It does not involve perception. Não envolve a percepção. So Jesus uses a mix in the workbook. Então Jesus usa uma mistura no livro de exercícios. What is the very first lesson in the book? Qual é a primeira lição? Nothing I see means Nada do anything, que eu vejo significa coisa alguma. but that's a perceptual thought. Mas é um pensamento perceptivo. What's number 2? Qual que é a lição número 2? I have given everything I see all the meaning it has for me. Tenho dado ao que vejo todo o significado que tem para mim. That's a perceptual thought. É um pensamento perceptivo. So there are thoughts that have nothing to do with perception, Então, existem pensamentos que não têm nada a ver com a percepção, because God did not create perception. porque Deus não criou a percepção. God did not create this world. Deus não criou esse mundo. I recently did a non-dual program, Eu recentemente participei de um programa não dualista and the host was talking about different things like Lila, the play, e o apresentador estava falando sobre coisas diferentes, sobre Lila e o jogo, and said to me, there must be a reason why God created the world. e ele disse para mim, deve haver um motivo pelo qual Deus criou o mundo, Because God is omniscient. porque Deus é onisciente. And I said, no, God did not create the world. E eu disse, não, Deus não criou o mundo. Spirit does not create matter. O Espírito não criou a matéria. We were talking yesterday about the changeless and the changing. A gente estava falando ontem sobre o imutável e aquilo que muda. But the changing does not come from God. Mas aquilo que muda não vem de Deus. Only that which is changeless comes from God. Apenas aquilo que é imutável vem de Deus. So this is another characteristic of real thoughts. Então essa é uma outra característica dos pensamentos reais. Now you may believe that these thoughts will just continue to come forever and ever into your mind. Então você pode acreditar que esses pensamentos só vão continuamente vir para a tua mente. But this is not the case. Mas não é o caso. Perfect love casts out fear. O amor perfeito, ele retira o medo. When you purify your heart Quando você purifica o seu coração and you purify your mind, e purifica a sua mente, this is what light is. é isso que é a luz. And darkness cannot enter light. E a escuridão não pode entrar na luz. The light casts out fear. A luz, ela retira o medo, manda o medo embora.
Even in this world, when you turn on a light switch, Mesmo nesse mundo, quando você liga a luz, do the light and the dark battle a luz e a escuridão lutam to see who will win? para ver quem vai ganhar. When the light is on, Quando você liga a luz, there is no darkness. não existe escuridão. It's the same with these thoughts. É a mesma coisa com esses pensamentos. So let's look a little bit closer at attack thoughts. Então vamos olhar um pouquinho mais perto para esses pensamentos de ataque. Because most people think of attack thoughts as very negative. Porque a maioria das pessoas pensam sobre os pensamentos de ataque como negativos. They think, if I could just eliminate all my negative thinking Eles pensam, se eu só puder eliminar todos os meus pensamentos negativos and just think positive, e pensar positivo, then I will be happy. daí eu vou estar feliz. But let me tell you a secret. Mas deixa eu te contar um segredo. The attack thoughts are the negative thoughts about this world and the positive thoughts about this world. Os pensamentos de ataque são os pensamentos negativos sobre esse mundo e os pensamentos positivos sobre esse mundo. All compliments that involve form are as much of attack thoughts as criticisms of form. Todos os elogios que envolvem a forma são tanto ataques quanto os que são... Como chama? Criticism. Os que estão atacando. Yes. So you say, oh, what a beautiful sunrise. Então você diz, ai, que lindo o pôr do sol, nascer do sol. That is a judgment. Esse é um julgamento. Anything in this world that you judge positively or negatively Qualquer coisa nesse mundo que você julgue positivamente ou negativamente is an attack thought. é um pensamento de ataque. Why? Por quê? Because it reinforces the reality of the form Porque reforça a realidade da forma, by judging it either positively or negatively. julgando como positiva ou negativa. And when you say, how do I release attack thoughts? E quando você diz como é que eu libero pensamentos de ataque, You have to release all the positive judgments você tem que liberar todos os julgamentos positivos, as well as the negative judgments, assim como os pensamentos negativos. because they cover over your real thoughts. Porque eles escondem os teus pensamentos reais. And those are the thoughts you think with God. E esses são os pensamentos que você pensa com Deus. I am spirit Eu sou o Espírito. is a workbook lesson. Está no livro de exercícios. That's a real thought. Esse é um pensamento real. One time I was facilitating a Course in Miracles group, Eu estava uma vez dando um curso de um curso em milagres. and it was a very small group. E era um grupo bem pequeno. And I got 2 pieces of mail that came in the postal mail to my house. E aí eu recebi 2 coisas que chegaram pelo correio na minha casa. And it was from 2 Course in Miracles students in the same small group. E eram de 2 pessoas do curso em milagres, 2 estudantes do mesmo pequeno grupo. And as I began to open the letters, the Holy Spirit said, pay attention very closely. E conforme eu comecei a abrir essas cartas, o Espírito Santo disse, presta bastante atenção. This is a very important lesson. Essa é uma lição muito importante. So I opened up the first letter, Então eu abri a primeira carta. and the person said, you are the worst Course in Miracles teacher in the world. A pessoa disse, você é o pior professor de curso em milagres do mundo. You are ego, self-centered. Você é egóico, autocentrado. And it went on for like 3 E pages. por 3 páginas ele continuou a falar. So I opened up the second letter E aí eu abri a segunda carta. and said, thank you for being E the aí eu greatest falei, teacher in my life. obrigada por ter sido o melhor professor da minha vida. And it went on for 2 E ele pages. foi por 2 páginas falando. So I laid the letters side by side. Então eu coloquei as cartas uma do lado da outra. And the Holy Spirit said, this is the lesson. E o Espírito Santo disse, essa é a lição. The compliments and the criticisms Os elogios are e the os- same. Os elogios e as críticas são a mesma coisa. And that is why you can release attack thoughts. E por isso você pode liberar os pensamentos de ataque. You have to see that the positive judgments and the negative judgments are identical. Você tem que ver que os julgamentos positivos e os julgamentos negativos são idênticos. Because they both reinforce the body and the world as being real. Porque ambos reforçam o corpo e o mundo como sendo reais. And you will not hear these teachings very often. Não.
E você não vai ouvir esses ensinamentos muito frequentemente. There are many spiritual teachers, but this is coming from Jesus Christ. Tem muitos professores espirituais, mas isso vem de Jesus Cristo. He's the same one who teaches it is impossible to seek for pleasure without finding pain. É o mesmo que ensina, é impossível você buscar pelo prazer sem encontrar a dor. He says the ego does not want this thought brought into awareness. Ele diz, o ego não quer que esse pensamento seja trazido para a consciência. And if anybody says it's difficult to escape this world, E se qualquer pessoa disser que é difícil escapar desse mundo, it's because they still find value in pleasure and believe that pleasure is different than pain. é porque eles ainda acham valor no prazer e acham que o prazer é diferente da dor. So I bring this up in response to your question. Então eu trago isso em resposta à tua pergunta. Illness can seem mystifying. A doença pode parecer mistificadora. Yeah. Like you go through a period of calmness and confidence. Por exemplo, você passa por um período de calma e de confiança, Then you seem to have an accident or a diagnosis. e aí você parece que você tem um acidente ou um diagnóstico, And you just question, you say, what is happening? e aí você se questiona, o que está acontecendo? Where am I in my progress? Onde é que eu estou no meu progresso? And why am I having this cancer? Por que eu estou tendo esse câncer? What is the point of cancer? Qual é o objetivo do câncer? And these are very practical questions. Isso são perguntas muito práticas. But what I'm sharing is underneath Mas o que eu estou compartilhando aqui, por baixo disso, the cancer, por baixo do câncer, there still would have to be an attraction to guilt. ainda tem que haver uma atração à culpa. There can be no cancer without guilt. Não pode haver nenhum câncer sem culpa. And God did not create cancer or guilt. E Deus não criou o câncer nem a culpa. But the very strange attraction to guilt must be exposed. Mas essa estranha atração à culpa tem que ser exposta. So the ego disguises the guilt Então o ego disfarça a culpa in attractive forms. de formas atrativas. And that's what the temptations of this world are. E é isso que são as tentações desse mundo. Just notice the next time somebody gives you a compliment. Então só nota, na próxima vez que alguém te fizer um elogio. This happened to me when I would go to Course in Miracles groups. Isso acontece comigo quando eu vou para grupos do Curso em Milagres. They would say, David, that's a beautiful shirt. Eles dizem, David, essa é uma camisa linda. I'd just say, E eu falo, I'm not buying that bait. não vou morder essa isca. Or, David, you cut off all your hair. You have David? quite an ugly head now. Você cortou todo o seu cabelo, você tá com uma cabeça bem feia agora. I'm not buying that bait. Eu não vou morder essa isca. You see, this is what Armel's been talking about, É isso que a Armel estava falando. of not identifying with these private thoughts. Não se identificar com esses pensamentos privados. All of those thoughts are magical. Todos esses pensamentos são mágicos. They're all private thoughts. São todos pensamentos privados. And it doesn't matter whether they're positive or E negative. não importa se eles são positivos ou negativos. So, the next time that you want to offer a compliment or a criticism, Então, na próxima vez que você quiser oferecer ou um elogio ou uma crítica, take a moment to stop tome um momento para parar and appreciate the Christ. e apreciar o Cristo. You are in the presence of the Christ Você está na right now. presença do Cristo bem agora. And it's these little positive and negative thoughts that cover over the Christ in E são esses awareness. pequenos pensamentos positivos e negativos que cobrem a face do Cristo. Now some of you may think, this is a bit radical. Alguns de vocês podem pensar, isso aí é um pouco radical. I don't know if I really want to hear this right now. Eu não sei se eu quero muito ouvir isso agora. But I would say this is very practical. Mas eu diria que isso é bastante prático. For example, let's go back to the Gospels. Por exemplo, vamos voltar para os Gospels. Because this is what we have of Jesus' life on earth. Porque é lá que a gente tem a vida de Jesus na Terra. Do you ever once see Jesus Christ offer a compliment? Em algum momento você vê Jesus Cristo oferecendo um elogio? Hey Peter, I like those sandals. Ei, Peter, eu gosto dessas sandálias. James, cool haircut. James, que corte de cabelo legal.
Ah, Mary Magdalene, you're looking very pretty today. Oh, Maria Madalena, você está muito bonita hoje. Pontius Pilate, what an ugly beard he has on. Pôncio Pilatos, que horrível a sua barba. Go through the Gospels and see if you find one compliment from Jesus Christ. Passa pelos Gospels e vê se você acha algum elogio vindo de Jesus Cristo. He was teaching real thoughts Ele estava ensinando os pensamentos reais and to turn away from egoic thoughts. e para que você se afastasse de pensamentos egóicos. He did an entire sermon on the Mount, Ele fez um sermão inteiro na montanha, but you could bring it down to 2 words. mas você pode reduzir para 2 palavras: Judge not. não julgue. Because why? Por quê? Because these private thoughts are keeping you from the awareness of your Christ self. Porque esses pensamentos privados estão te mantendo longe da consciência do teu ser. Now sometimes people will come to you and they're fishing for a compliment. Às vezes as pessoas vão vir para você e elas estão assim querendo um elogio. They'll say, do you like my hair? Gosta do meu cabelo? Do you like this dress? Gosta desse vestido? These shorts? Desse short? You know? But even when they're fishing, Mas mesmo quando elas estão lá pescando, maintain the Christ presence. mantenha a presença de Cristo. Because it's your attitude of love Porque é a tua atitude de amor that they are really fishing for. que elas realmente estão buscando. They want your unconditional acceptance. Elas querem a tua aceitação incondicional. They want you to share, you can do no wrong. Elas querem que você compartilhe. Você não pode errar. Nope, nothing positive or negative. Nada positivo e nem negativo. And you become very good at this. E você se torna muito bom nisso. Many times when people say things to me, Muitas vezes quando as pessoas falam coisas para mim, whether it's a compliment or criticism, seja um elogio ou uma crítica, I just smile eu só sorrio and look them in the eye. e olho nos olhos deles. And they can still feel the love E eles ainda podem sentir o amor, without having pretty skirts and pretty shoes and so forth. You don't need this. sem ter saias bonitas ou sapatos bonitos e por aí vai. Você não precisa disso. And Jesus said, take no thought E Jesus disse: não aceite nenhum pensamento for what you shall wear or what you shall eat. a respeito do que você deveria vestir ou comer. He was teaching us how to think with God. Ele estava nos ensinando a como pensar com Deus. God is not concerned about clothing or food. Deus não está preocupado sobre a roupa ou comida. And really the purpose of the clothing is the most important thing. E realmente o propósito da roupa é a coisa mais importante. What is it for? Para que serve? Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. If you go to church Se você vai para a igreja and you purposely dress different from everybody in the e church, de propósito você se veste diferente de todo mundo na igreja, so you'll stand out, então, para que você se destaque. what is the purpose of this? Qual que é o propósito disso? The purpose you want to do is to reach people and let them feel that you are the same, O propósito seria você acessar as pessoas e deixar que elas sintam que você é a mesma coisa. we share the same source, A gente compartilha a mesma coisa, a mesma fonte. and to not draw attention to differences. E não a gente atrair a atenção para as diferenças. And we talked about that a little bit yesterday. E a gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Jesus actually has a part in the course Jesus realmente tem uma parte no curso where he says if you put on clothes onde ele diz: se você coloca roupas with the purpose of attracting other bodies' eyes com o propósito de atrair os olhos de outro corpo to your body, para o seu corpo, you are offering your brother a crown of thorns. você está oferecendo ao teu irmão uma coroa de espinhos. That's pretty specific. Isso é bem específico. It really forces us to look at our purpose and our motive. Isso realmente nos força a olhar para o nosso propósito e para a nossa motivação. Because we want to take the focus away from the body Porque a gente quer tirar o foco do corpo and onto the attitude, e para a atitude, colocar na atitude. and not distract away from the attitude. E não distrair o foco Yeah. da atitude. So I offer this in answer to your question. Então eu te ofereço isso em resposta à tua pergunta.
you have a very profound healing that's happening in your mind. Você tem uma cura muito profunda que está acontecendo na tua mente. And the ego likes to emphasize things with the body, E o ego gosta de enfatizar as coisas com o corpo, as if it's an alert como se fosse um alerta for guilt and sin. para a culpa e para o pecado. One time, after I had trained my mind for years, Uma vez, depois que eu tinha treinado a minha mente por anos, I was brushing my teeth, estava escovando os dentes, rinsing my mouth, lavando, enxaguando a minha boca, and as I spit the liquid out onto the sink, e conforme eu cuspi o líquido na pia, it was bright red. estava um vermelho brilhante. And I thought, E eu pensei, oh, it's wonderful. uau, que bonito, é lindo. Bright red sink. Uma pia it was vermelho wonderful. brilhante, era lindo, era maravilhoso. And I share that as a contrast E eu compartilhei isso como um contraste because of all the ego learning por causa do that if you aprendizado do ego, if you rinse your mouth out de que se você and you see bright red, você cospe e você vê um vermelho brilhante, you're supposed to run to the doctor immediately, você deveria correr para o médico imediatamente, or at least to the dentist. ou pelo menos para o dentista. But when you're in a state where nothing matters Mas quando você está num estado onde nada importa and you don't give any meaning to form, e você não dá nenhum significado para a forma, then you're in full appreciation aí você está em total apreciação of everything that you perceive, de tudo que você percebe, because you know there's no problems. porque você sabe que não existem problemas. And that's just another extreme example E esse é só um outro exemplo extremo of the value of training your mind. do valor de treinar a tua mente. So when a doctor gives you a diagnosis of cancer, Então, quando um médico te dá um diagnóstico de câncer, God is with you, Deus está com você. your mind training continues, Seu treinamento mental continua. and really that's no different than taking a walk on a sunny day, Isso realmente não tem diferença de dar uma caminhada num dia ensolarado, because they're both forms. porque ambos são formas. A doctor telling you have cancer and taking a walk on a sunny day. Um médico te falando sobre o câncer ou caminhar num dia ensolarado. To the healed mind, those are equal. Para a mente curada, são iguais.